Olá, amigos da Leandro Stormer, eu sou Thiago Bizzi e esse é o Farol LS, referente ao pregão do dia 20 de janeiro de 2016, quarta-feira. Vamos às movimentações do mercado. Hoje um dia bastante importante, principalmente pela enorme expectativa que se tinha, né? Agora já são 9h20. Então a expectativa que se tinha pela decisão sobre a taxa de juros, né? O cupom. E, enfim, já vamos chegar neste ponto. Do ponto de vista de análise técnica de mercado aqui, nós tivemos mais um dia de queda, 1,8% de queda, que foi bem mais do que isso. A gente chegou a ter quase 3% de queda ao longo do pregão de hoje. A gente teve uma recuperação no finalzinho, né? O mercado monta aqui um candle de reversão que não está lá muito bonito, tá? Ele poderia ser mais significativo, mas tem uma conotação de reversão, o candle de hoje no índice Bovespa. Ele ainda tenta se segurar nessa região daqueles vários alvos, tá? Mas na minha leitura essa região já foi rompida. E a gente vem mencionando, né, que um próximo alvo, caso o mercado prossiga dentro desse movimento de queda, seria a extensão alternada dessa pernada de baixa, a extensão alternada, que é um movimento muito comum nos preços, né, duplicar um movimento prévio depois de um respiro. Né, a gente teria um alvo aqui por volta dos 36 mil pontos, que não está distante. Tá, o mercado então ainda pode chegar lá. Mas nós ainda estamos, né, naquela região da linha de retorno no canal de baixa primário, apresentando aí um bom nível de sobrevenda. O candle de hoje já denota aí uma possibilidade de virada no IBXX também, se bem que o IBXX acabou rompendo o fundo de 2011, né, então isso tira um pouco do interesse em relação a essa reversão, deixa o mercado um pouco mais fraco, porque um repique aqui pode ter essa região como resistência, mas a gente tem sim um nível de sobrevenda bem grande, um repique aí é esperado. Um dos nossos drivers, né, é o mercado americano. E o mercado americano hoje teve um dia de bastante amplitude, fez um bom movimento de queda, indo então abaixo do fundo de agosto, indo cumprir toda aquela região de alvos que a gente havia estabelecido, né, com especial atenção ao fundo de outubro de 2014. Então essa região foi testada e agora uma longa sombra inferior com bastante volume. Aqui nós também temos um candle de cotação altista, apesar de que ele poderia ser mais bonito, né? Tá com cara de que o mercado americano amanhã sobe, né? Isso deve ajudar o nosso mercado. O índice Dow Jones também finalmente alcançou agora o suporte principal, que era o fundo aqui de agosto. Aqui a gente estava apenas em cima de um fundo intermediário, sem um sinal mais significativo de reversão. Agora a gente alcançou o fundo mais forte na minha leitura. Não é esse aqui. Eu deveria até fazer isso aqui com a linha para não gerar falsas impressões. Esse aqui é o ponto mais crítico. Esse foi alcançado. A gente não tem aqui ainda um candle de reversão, mas a gente tem uma boa sombra inferior. Tá? Então, o mercado americano, na minha leitura, favorece um repique amanhã no nosso mercado. Tá? O índice tem um candle razoável. Tá? Entendo que ao longo de todo esse movimento de queda, não tivemos nenhum sinal de reversão significativo fora o sinal do dia 14, que não foi acionado. Então esse aqui é o segundo sinal que a gente tem, e eu acho que vale a pena se arriscar. Olhemos agora o gráfico do futuro. No gráfico do futuro, a gente tem, de novo, um candle de cotação altista, um pico de volume, que é característica de inversão de mercado. Né? Mas esse sinal aqui, ele poderia ser melhor, né? Ele poderia ter um pouco mais de amplitude. E, de qualquer forma, eu gosto das confirmações, dos acionamentos. Então, eu vejo uma boa oportunidade de compra no futuro,
dependendo, tá, do acionamento, que será o quê? O mercado amanhã apresentar a negociação acima da máxima de hoje. Reparem que o fechamento foi a máxima. Tá? Reparem de novo, né, que desde as vendas que nós começamos a mencionar, né, no meu retorno, aqui eu não estava ainda acompanhando o mercado, eu peguei o primeiro dia. Né, a gente sinalizou venda para o gap de fuga aqui e novamente aqui, certo? Desde então, o mercado... Não, acho que aqui superou a máxima. Teve só esse dia aqui que superou a máxima. Esse sinal de reversão, né, que a gente mencionou bastante, na verdade, esse e esse não foram acionados. Então, esse pode ser o primeiro sinal de reversão a ser acionado. Lembrem também daquele canal de baixa, dentro do qual o mini índice vem operando. Tá? Olha a linha de retorno como está sendo precisa. Então aqui a gente pode dar uma olhada na movimentação intradiária do mercado. Tivemos uma abertura em baixa, o mercado consolidou. Essa abertura em baixa foi bem em cima da linha de retorno. O mercado tentou subir, teve um rompimento aqui dessa consolidação para dentro do gap, mas que como sinal para trade era um sinal muito fraco, porque esbarrava na média móvel de 21 períodos. Se depois desse candle preto a gente tivesse operação na máxima, daí sim a gente poderia utilizar o conceito de barra preta ignorada. Tá? Na verdade aqui, quando o mercado começou a ceder, voltar para dentro, aqui era a venda. Tá? Depois o mercado gerou essa venda de rompimento, né, essa congestãozinha para baixo, mas logo em cima da linha de retorno. O mercado até foi valente, tentou romper, não conseguiu. E a partir deste candle aqui, iniciou um movimento mais forte alto. Se o sujeito operou aqui, e era possível operar, tá, pelo meu modelo, tomou stop pela média móvel de 9, um stop rápido, um stop curto. Então reparem que o mercado pressionou bastante na ponta compradora no final. E tem espaço para a gente buscar a LTB do canal de baixa. E não tem nenhuma média próxima, a média móvel de 200 está lá em cima. Então o cenário aqui do intraday, para mim, é bem favorável a compras amanhã. Mas tem um detalhe importante, bem importante. Eu já sei a essa altura a decisão do Copom. Tá? O Copom manteve a taxa de juros em 14,25. Tá? E houve muita discussão em torno dessa questão. E por isso que eu digo que havia uma grande expectativa em relação à decisão de hoje. Porque o Copom havia sinalizado que subiria a taxa em 0,5%. E nos últimos dias começou a haver sinalizações, né, por conta de algumas figuras ali do Copom, né, o Tom Bini, de que talvez não fosse bem assim. Né, e isso estava sendo encarado como uma ingerência política, né, com o pretexto do FMI ter rebaixado ainda mais a expectativa, enfim. Tá? Então, tinha uma questão aqui. Se não subisse o juro, né, ia ser visto como uma ingerência política e como falta de, portanto, de independência, quebra ainda mais a credibilidade brasileira, e isso, em tese, é ruim para os mercados. Tá? Então, por conta aí do Copom, é bem possível que o mercado amanhã abra em gap de baixa, né? Uma questão pontual aqui do nosso mercado. Porque eu acredito que os mercados lá fora, principalmente nos Estados Unidos, vão subir amanhã. Independente disso, tá? Eu acho que é compra, superar a máxima de hoje é compra. Se tiver uma abertura em gap de baixo, o mercado vai novamente se aproximar da linha de retorno desse canal de baixo. Então, se houver algum sinal de reversão, eu acho que vale a pena tomar esse risco e abrir posições na ponta compradora. Então amanhã vai ser um dia importante para pegar a abertura do futuro. Tá? Se o mercado abrir um gap de baixo muito forte, tá? Lembrem que a gente pode ter Monster Gap. Tá? Lembrem
buscar um sinal de reversão para se arriscar. E se a gente abrir muito lá embaixo, vocês têm a possibilidade de acompanhar o intraday, né? Eu não faria operação de swing trade na superação da máxima, porque o mercado pode pegar muito esticado, desde que eu tenha essa, partindo, né, da premissa que eu posso buscar as posições no intraday. Se o mercado abrir aqui embaixo, operar swing trade na superação dessa máxima pode ficar meio caro. Então seria até interessante esperar o pregão de quinta-feira encerrar, se fechar num candle legal, daí operar pela superação na máxima do candle de quinta-feira. Mas se tu já chega lá em cima, posicionado no intraday, e o mercado não está sinalizando stop, tá? Daí eu acredito que vale a pena manter a posição comprada, entende? Então são formas diferentes aí de encarar o mesmo cenário. Certo? Ficou claro? Maravilha. Então a gente já falou do mercado americano, vamos falar sobre o dólar. O dólar sobe hoje 0,82, ele consegue fechar acima daquela consolidação, né, dando continuidade ao zigue-zague ascendente, mas a gente não tem um candle que diga assim, estou forte e vou embora. É um candle de indefinição, mas que por não ser um candle de reversão, por estar rompendo essa zona de resistência, por ter mais volume, favorece a manutenção do movimento de alta para se buscar o alvo, que é o topo de setembro, ali por volta dos 4.222. Eu estou usando aqui o gráfico sem qualquer tipo de ajuste, que é o que eu geralmente utilizo. Tá? Mas não, o candle de hoje não mostra, né, aquele sinal de swing trade que a gente gostaria de ver para abrir uma posição no dólar. No intraday, o dólar abriu em gap de alta, tentou desenhar um primeiro movimento, não conseguiu romper em tempo, veio escorregando aqui para testar as médias, estava até para alguém agressivo buscar uma entrada aqui, uma vez que essa LTB viesse rompida, teste suporte de gap, ao mesmo tempo que testa as médias, que rompe a LTB e confirma. O sujeito que fez essa operação conseguiu pegar um bom movimento. Esse rompimento aqui da máxima do dia não era muito legal. Eu teria estopado imediatamente, né, nisso aqui que parecia ser um Twin Towers. Poderíamos até fazer uma venda aqui que teria sido estopado. Então foi um dia, dentro do meu modelo, no geral, mais complicado aí para o dólar. Mas a expectativa é de alta, a máxima de hoje vai ser uma resistência importante que estou aqui desenhando. A gente ajusta este suporte para cá, então a gente tem suporte bem significativo no dólar em 4.091. Tá? Mas a expectativa é de manutenção do movimento de alta. Percebam que essa faixa toda aqui de congestão está sendo limpa, querendo ou não. Isso favorece a manutenção do movimento de alta. O juro, então, deu pancada para baixo. Tá? Rompe mais claramente essa zona de suporte, mas já fica um pouco difícil de operar porque já está muito próximo de um outro suporte. Tá? Como está entrando muito volume, é possível que o mercado prossiga no movimento de queda e acabe rompendo essa zona. Mas eu considero o cenário meio complicado de operar, eu já venho dizendo isso ontem, principalmente a partir de ontem. O gráfico ficou, na minha leitura, um pouco complicado. Então eu manteria fora dessa questão do juro, de operar juro. Indo para as ações, aquelas que a gente sempre olha, a Vale caiu mais um pouco, tentou se recuperar, mas ainda mostra muita fraqueza. Tá? Não está com uma cara boa para um retorno à média. Operar, né, day trade, tudo bem, mas o gráfico diário ficou realmente complicado. Tanto a Vale 5 quanto a Vale 3. A Petrobras, bom, essa aí chama atenção. A Petrobras pode não ter alcançado aquele alvo, a extensão alternada em 3,92, mas faz um candle de cotação altista, um martelo totalmente fora da banda, com um índice de afastamento bem significativo, 48,79. Reparem que a última vez que chegou nesses níveis foi lá em abril, quando marcou esse topão. Tá? Aqui ombro, cabeça, ombro. Então eu vejo aí um bom sinal para uma compra de Petrobras se houver acionamento desse martelo, né? Se a gente tiver a superação da máxima. No intraday, eu não estou acompanhando o LS Live nesse último de hoje até o final da semana, com certeza. Então não estou dando os calls aqui, as operações, mas o Vlad deu uma boa operação de teste de resistência de gap. Né? Foi um bom
trade. E quem entrou nesse rompimento aqui, que era operável, mais ou menos como no futuro, acabou tomando stop neste candle aqui. Tá? Então tem boas chances de repique Petrobras, mas dependemos do acionamento. PTR3, na minha leitura, está até mais interessante. O candle é mais bacana para essa operação de retorno médio. Ela está menos esticada, mas eu acho que PTR3 é mais trade que PTR4. Rapidamente passando pelo setor de siderurgia, Gerdau deve ficar andando de lado, fez um candle de decisão hoje, a CSNA segue andando de lado, mas tem um viés fortemente baixista para buscar o fundo de agosto, e os Emílias praticamente não existe mais esse papel, virou uma opção perpétua, também não fez nada lá de muito interessante. Indo para o setor bancário, a gente tem um movimento lateral meio arrastado que não é bom para repique. Tá estranho o setor bancário, não tá legal. Mas vale sempre acompanhar de perto, principalmente no intraday. Se o mercado começar a subir realmente, independente desse cenário não estar muito bonito, eu acredito que o setor bancário reaja muito bem. Se for falar com gestores de fundos, que tem geralmente uma visão mais fundamentalista, geralmente não, com certeza, né? Todos eles, unanimamente, praticamente, se interessam, recomendariam o setor bancário. Desses, eu prefiro Itaú. Bradesco não tá legal, mas Itaú tá bacana, porque ele consegue fazer um movimento mais agudo de queda. Hoje abriu em gap, fechou num candle pequeno de indecisão. Para mim é um bebê abandonado com pico de volume. Um bom índice de afastamento. Tá? Inclusive a gente vai fazer um evento, tá? Para explicar melhor aqui o Leandro Stormer Volatility Index. Então já fiquem atentos, não vai demorar muito. Mas enfim, Itaú para mim, apesar de não ter alcançado esse alvo aqui por volta de 22,55, 22,50, que seria a projeção deste triângulo simétrico rompido para baixo, para mim isso aqui é uma baita compra se o mercado superar a máxima. Tá? É baita compra. E aqui tem que aceitar uma execução mais cara, tá? Porque isso aqui pode levar a uma abertura em gap, e se abrir o gap provavelmente não fecha. Tá? Não, então aqui o risco da ordem ser pulada é maior, mas vale a pena pagar um pouco mais caro para entrar se isso acontecer. Banco do Brasil também faz um bebê abandonado, mas sem as mesmas características, porque anda de lado aqui. Percebe a diferença entre Banco do Brasil e Itaú? Itaú está muito melhor para esse trade de retorno médio. Eu ficaria de fora de Banco do Brasil. Tem dois alvos, 12,38 se quiser cair um pouquinho mais, e depois o fundo lá de 2008, no gráfico sem ajustes, que passa aqui por volta dos 11,40. Pessoal, esse é o dia de hoje, esse farol vai ser um pouquinho mais longo que o normal, tá? Então já vou avisando. Outros papéis, BOVA11, também fica com uma cara boa para uma operação de retorno na média, assim como o futuro, né? Seja o cheio ou o mini. Tá? Então, BOVA11 está valendo a pena, mas eu prefiro operar futuro. BRAP4 tá com uma cara muito feia. Isso aqui não é bebê abandonado para reversão. Tá? Isso aqui é papel para, num cenário mais baixista amanhã, operar na venda pela perda mínima. Mas tem que operar com stop muito curto aqui. E é legal olhar o cenário intradiário também. A gente pode ter rompimentos intradays bem interessantes para baixo em BRAP4. O papel não conseguiu se recuperar como se recuperou a Vale 5 no intraday, certo? CEMIG monta aí um martelo com um volume bacana. A gente pode não estar fora da banda de Bollinger, mas parece também uma boa alternativa para um trade de retorno à média. Mas eu prefiro a Copel, ela está mais esticada. Tá? Olhando num gráfico mais longo, ela está testando uma zona importante. Seria essa região aqui de topo primário e fundos primários. Tá? A gente já fez uma tentativa aqui que tomou stop, mas essa tentativa me parece até melhor. Olha o pico de volume que é associado à inversão de movimento. Superação da máxima é compra e stop bem rente à mínima de hoje. Também vale muito a pena acompanhar esse papel no intraday. Tá? Detex, não vejo trade de Detex.
Até que está rompendo um fundo importante de setembro, mas rompe meio esticado. Não é trade, mas eu chamo atenção para esse rompimento. Se tu olhar no gráfico, sem ajustes, o papel nunca teve tão lá embaixo. Se a gente ajustar, a gente vai ver que a gente começa a se aproximar do fundo de 2008. Então é só um papel que eu quis comentar. Grendene, outro papel que não gera operação, mas se aproxima de uma zona importante, que é esse fundo de agosto. O papel deu uma pancada para baixo. Esse pico de volume aqui foi um direto. Vale a pena ficar atento, porque aqui é uma zona bem amigável para uma reversão. Tá? Klabin segue andando de lado em cima do fundo de agosto. Não superou a máxima de ontem. Hoje faz um novo doji. Superar a máxima pode ser um sinalzinho para um movimento de alta, mas como eu vim mencionando, cada vez mais o papel perde, vai perdendo as boas características do cenário para um repique, mas é um papel que vale a pena acompanhar do intraday. Se houver algum setup de alta, vale a pena olhar com carinho. Vou aproveitar ali os outros papéis. Fibra teve um dia bem volátil, tenta fechar aí num martelo, mas que não está muito legal para trade swing trade. Fez uma boa inversão no intraday. Pode dar algum bom day trade amanhã em relação à linha d'água, principalmente. Falamos sobre SUSB5 e a SUSB5 sai caindo. Ela rompeu ontem essa zona. Ela hoje também foi bem volátil. Fechou se recuperando, mas está com cara de dar continuidade ao movimento de queda. Interessa muito o SUSB5 próximo a R$14, frente na faixa aqui dos 13,95. Se chegar lá, provavelmente vai dar uma belíssima compra de retorno à média. Lame 4 foi um dos poucos papéis que geraram um cenário de venda hoje, assim, razoável. A gente está rompendo esse canal de alta, mas temos que fazer um zigue-zague descendente com bom volume, um pivô de baixa, né? Só que acho prudente operar isso aqui na perda da mínima, tá? Na perda da mínima. Lojas Renner, vamos botar ela num prazo maior. O que a gente vê? A gente vê Lojas Renner testando esse topo primário de 2012 e 2013, para mim é uma zona importante. No gráfico diário, testa um ponto de referência. O ponto mais forte de suporte é 15,20, tá? Mas sei lá, meu feeling é que esse papel pode dar uma pancada para cima. Então ficaria bem atento. A gente também vai vendo aqui o desenho de uma cunha descendente. Então, atenção para Lojas Renner. MDA3, o papel está bem bonito. Testa um fundo que é importante de setembro, com um martelo, com uma boa distância da média móvel de 21 períodos. Acelerou nos últimos pregões para agora dar sinal de reversão com volume decente. Então, a superação da massa, para mim, é sinal de compra bom. MYPK3, aos moldes aí de Grendene, não gera uma operação hoje, mas bate num ponto importante, que é o fundo ali em 9,98, em torno dos R$10, que é o fundo primário de 2015. Então é bem possível que surja algum sinal de reversão aí. Vale a pena acompanhar. Pecar foi um dos pouquíssimos papéis que conseguiu acionar o sinal do dia 14, né? Eu tinha dito aqui no farol do dia 14 que era a minha compra predileta para o sinal de reversão que a gente teve naquele dia, que no geral o mercado não acionou. Hoje chegou a cair, né, e deu uma invertida violenta, e daí cumpriu toda e qualquer RP que a gente pudesse ter. O papel, então, da superação da máxima cumpriu quase 8%. Reparem aqui no intraday. O papel vinha caindo, que de repente fez uma barra elefante, e dessa barra elefante fez um movimento de alta muito forte, subindo quase 8% no intraday. Dava para operar essa barra elefante e dava para operar o trade de retorno à média aqui. A gente fez essas operações no dia de hoje, então foi bem bacana. E tem espaço ainda para subir, pecar. Rente 3 é outro papel que não gera nada hoje, mas bate num ponto importante, que é o fundo de setembro. Ali próximo a 21, vão ficar atentos que pode surgir um sinal de reversão importante. Se não me engano, a 23 é bem vista aí pelos fundamentalistas. Tem que confirmar essa informação. E por último, para finalizar o dia de hoje, Reside, que é uma tosqueira, né? Chegou a dar uma boa de uma queda hoje. Lembra que a gente mencionou a venda no dia 7. Né?
caiu legal e reverteu montando um martelo. Gera um sinal de compra se a máxima desse martelo for superada. A gente tem uma resistência ali por volta de 2,50 a 2,65, mas já é uma altinha significativa. Só fica atento para o stop, que é bem grande, é um stop de uns 25%. Então tem que operar com pouco capital. Mas o sinal em si está bonito. Tá? Se houver superação na máxima, provavelmente o papel performa. Então é isso, pessoal. Vou finalizando o farol de hoje por aqui. Um dia bem interessante. E amanhã, quinta-feira, promete ser um dia até mais interessante. Então vamos acordar cedo. Fico por aqui. Um grande abraço. Até amanhã.